Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer agora uma avaliação, na verdade não uma avaliação, uma apresentação de um texto, que na verdade é um livro que está em PDF. Eu vou disponibilizar esse livro na plataforma do Francis Schaeffer, A Verdadeira Espiritualidade. Então nós vamos trabalhar um pouquinho o que Francis Schaeffer entende sobre a verdadeira espiritualidade. Para ele, a verdadeira espiritualidade ela parte do pressuposto do novo nascimento. Nós vamos ver alguns slides agora falando sobre isso. Então nós queremos gastar um pouco de tempo, pelo menos nos nossos primeiros 15 minutos aqui, falando um pouquinho do capítulo da verdadeira espiritualidade, a lei e a lei do amor. Tá? Isso vai estar disponibilizado em texto. Nós estamos transcrevendo na apresentação em videoaula aquilo que você vai estar disponível na plataforma com texto, tá bom? Então, o que o Francis Schaeffer vai trabalhar dentro do capítulo, a lei e a lei do amor, está muito relacionado nessa pergunta: o que consiste de fato a verdadeira vida cristã? Ou a verdadeira ou genuína espiritualidade, tá? A vida espiritual autêntica. É sobre isso que ele vai tentar responder. Lembrando que Francis Schaeffer responde essa pergunta, baseado no seu texto, dentro do seu contexto histórico. Nós estamos falando do século XX, né? O cenário que ele aborda a espiritualidade ou a espiritualidade verdadeira é dentro do seu contexto cultural, dentro do seu contexto histórico, dentro da sua realidade. O Francis Schaeffer é um grande pensador, principalmente nas questões de espiritualidade. Se você quiser, na página do seminário do Facebook, nós temos um vídeo, posso até disponibilizar esse vídeo para vocês na plataforma, ele falando um pouco sobre espiritualidade ou santidade, muito próximo da nossa tradição wesleyana. Francis Schaeffer não é um grande teólogo, mas é um grande pensador e um espiritualista, onde ele traz muitas questões relacionadas à vida de intimidade com Deus. E dentro do seu tempo foi uma pessoa que pensou fora da caixa. Ele pensou muito nessa questão de missão e espiritualidade. Vocês vão depois fazer uma biografia, uma pesquisa biográfica sobre esse personagem, Francis Schaeffer. Então ele tenta responder no livro e também nesse capítulo sobre a lei do amor, ele vai responder essa pergunta: o que de fato consiste a vida cristã verdadeira? A genuína espiritualidade, né? Ou a vida verdadeira com Cristo. O primeiro ponto a estabelecer é que é impossível sequer, ele diz, é impossível sequer começar a vida cristã ou mesmo saber algo da vida espiritual autêntica antes que a pessoa se torne cristã. Então, Francis Schaeffer ele diz o seguinte: é impossível se pensar em vida cristã, se pensar em espiritualidade, se pensar numa conexão, né, que uma palavra talvez pós-moderna, de reconectar a vida espiritual sem um novo nascimento. É aquilo que Paulo já dizia, que o homem natural ele não discerne as coisas espirituais. Então a gente parte do pressuposto, baseado no texto do Schaeffer, que a vida espiritual ou a vida cristã só é possível quando nós temos a experiência do novo nascimento. Isso é muito forte no texto do Schaeffer, porque ele vai desenvolver essa questão da justiça de Deus, que foi tão debatida, foi tão explicada, foi tão escrita pela tradição luterana com a reforma protestante. Essa ideia de que nós temos uma justiça divina em Cristo. A ira de Deus ela é aplacada por causa da justificação. E é baseado nisso que Schaeffer ele desenvolve todo o seu conteúdo sobre espiritualidade. Ok? Ele diz assim: o único meio de se tornar cristão, de se tornar-se cristão, não é tentar viver alguma espécie de vida cristã, nem esperar por alguma espécie de experiência religiosa. Ok? Mas sim é aceitar a Cristo como seu Salvador. Só um pouquinho aqui, deixa eu ver. Muito bem. É necessário a gente compreender que a mensagem que o Schaeffer desenvolve, né, sobre espiritualidade
está relacionada a novo nascimento. A Bíblia nos informa sobre isso, né? Então, o único meio de se tornar um cristão autêntico, espiritual, é por meio da experiência cristã do novo nascimento. E o Francis Schaeffer, ele vai bater muito forte no seu texto, dizendo que não é uma experiência transcendental com uma religião, mas é o aceitar a Cristo como Salvador. Dentro da nossa tradição, como arminianos, wesleyanos, o aceitar é ter os olhos abertos, é ter o arbítrio liberto para crer no sacrifício de Jesus. É uma obra soberana dele, do Senhor, na vida do pecador, que nos torna agora filhos, que nos torna agora semelhantes a ele e a viver um padrão que ele mesmo estabelece como vida cristã. Tá? Então essa verdade vale para todos os seres humanos, em toda parte, através de todo o espaço de tempo e de todos os tempos. Não há exceções. Se nós queremos desenvolver uma espiritualidade, partimos do princípio que, independente do tempo histórico, cultural e contexto, língua, seja onde está essa pessoa que se declara agora uma pessoa que está desenvolvendo a sua espiritualidade. Não há exceções. Todos os seres humanos necessitam, de fato, ter uma experiência de salvação, ok? E aí ele cita o texto do Senhor Jesus, né? Essa palavra que é dele: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém tem acesso à espiritualidade verdadeira, se assim podemos dizer, única, da pessoa do Pai, da pessoa de Cristo, se não for por meio de Cristo, ok? Essa verdadeira espiritualidade que Schaeffer desenvolve, e aí ele diz assim: a razão disto é que todos os homens estão separados de Deus. Lembra o que eu fiz agora, fazendo referência à Reforma Protestante? A Igreja Católica está mergulhada teologicamente, eclesiologicamente, num caos, né? O papado, o magistério ainda domina as questões espirituais do povo. Há uma separação do clero e da população que não tem o acesso a Deus. O único acesso a Deus é a igreja. O único acesso a Deus é o sacerdote. Então, Schaeffer, ele volta no texto a mostrar que nós, independente do que achamos o que é espiritualidade, ela só é possível quando essa separação entre o homem e Deus é resolvida. Essa culpa moral ela é resolvida com a justificação, pela fé. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. O apóstolo Paulo diz no Romanos capítulo 5, versículo 1. Então a reforma protestante, ela resgata esse princípio de espiritualidade na pessoa de Cristo. Ok? Nós somos justificados, toda a culpa que pesa sobre o homem, né, sobre o seu pecado, ela é removida por Cristo por meio da fé, por meio de sua salvação na pessoa de Cristo, tá bom? Então ele diz assim: Deus existe, Deus tem caráter, Deus é santo. E quando os homens pecam, e todos nós que reconhecer que cometemos pecado, não só por engano ou erro, mas também por intenção, tem culpa real. Tem real culpa moral diante do Deus que existe. Esta culpa não corresponde ao conceito moderno de sentimentos de culpa, ao sentimento culposo de natureza psicológica do ser humano. Já no século XX, o Schaeffer está desenvolvendo, dentro do seu texto argumentativo, que a espiritualidade só é possível por meio da culpa moral do pecado quando ela é removida por meio da justiça de Deus. O homem está separado e Deus vem encher o nosso coração com seu amor, com a sua paz, nos justificando. E infelizmente, já naquela época, ele fala sobre uma experiência que as pessoas tinham de um sentimentalismo religioso, até mesmo psicológico, de um aplacar sentimental da fé. Isso não resolve o problema do homem.
ok? Infelizmente, hoje, século XXI, vivemos uma religião psicológica, individualista, onde o conceito de comunidade, onde nós compartilhamos a fé, onde nós vemos os diálogos de Jesus diante dos discípulos, e ele desnudando as pessoas, corrigindo os ídolos delas, mostrando a elas que elas estão longe do ideal que Deus estabeleceu, ainda quebrando o mandamento de somente adorar a Deus, servindo ídolos. Você vê e observa nos diálogos de Jesus com o jovem rico, com a mulher samaritana, com Nicodemos e com tantos outros, Jesus desnudando essas pessoas, e nós temos isso descrito nas narrativas dos textos. Ou seja, é uma cultura de comunidade, não uma cultura de individualista. Hoje, vivemos uma cultura tão individualista, que as pessoas elas querem fechar as portas para tratar os seus pecados, elas querem um ambiente privado, elas não querem abrir o espaço do seu coração para que os outros também saibam. Esse sentimento culposo de natureza psicológica no ser humano, Schaeffer combate dizendo: olha, Deus existe, Deus tem caráter, Deus é santo e o homem é pecador. O homem só pode partir agora de uma espiritualidade genuína quando a culpa do seu pecado é removida pela fé na pessoa de Cristo, onde nós aceitamos pela fé o sacrifício de Jesus Cristo e o perdão dos pecados. Schaeffer ele é categórico em afirmar que o homem moderno está longe do ideal de Deus, porque ele está achando que a fé é algo sentimental, religioso, institucional. E nós precisamos entender que a fé é algo espiritual e que parte da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Continuando. Ele diz assim: é verdadeira culpa moral diante de do Deus pessoal, infinito e santo. Somente a completa e vicária obra de Cristo na cruz, como Cordeiro de Deus, na história, no tempo e no espaço, é que é suficiente para removê-la. Somente o ato vicário de Cristo, a completa obra vicária do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, do Cordeiro de Deus, independente do tempo histórico, somente isso é suficiente para remover a culpa. Portanto, a nossa verdadeira culpa, esse céu que é de bronze, que se estende entre nós e Deus, só pode ser removida, segundo o texto de Schaeffer, com o fundamento da obra acabada de Cristo e mais nada. É desse ponto que Schaeffer trabalha dentro do seu texto e que faz tem muito valor para o nosso momento hoje, ainda no século XXI. Schaeffer diz que a Bíblia afirma que somos declarados justificados por Deus. A culpa é retirada, somos reconduzidos à comunhão com Deus. Então, quando nós cremos em Deus, nós cremos que a Bíblia nos declara justo por causa do sacrifício, essa culpa do pecado, a ira divina que havia sobre nós, ela é retirada e nós agora somos reconduzidos à comunhão com Deus. A partir desse tempo, há uma comunhão. A partir desse tempo da salvação, aquilo que nós, nazarenos, vamos chamar de primeira obra da graça, nós somos reconduzidos à comunhão com Deus. E ele diz: a única base para a remoção da nossa culpa é a completa obra de Cristo. E não se trata da fé no conceito do presente século dele, século XX, ou do conceito kierkegaardiano de fé como um salto no escuro. E agora ele faz uma crítica a essa fé na fé. Uma fé que é um salto no escuro, uma fé que é filosófica, que tenta responder filosoficamente. Schaeffer diz: não. Para ser reconduzido à comunhão com Deus, o homem precisa ser declarado justo por Deus. Então é necessário que ele confesse os seus pecados. Então é necessário que ele peça perdão dos seus pecados, que ele abandone os seus pecados, que ele experimente o lavar regenerador do Espírito Santo. A paz de Deus que excede a todo entendimento, que justifica. Esse é o ponto de partida que o Franz Schaeffer trata sobre o início de uma verdadeira espiritualidade.
Tá bom? Nós vamos avançar com o próximo vídeo daqui a pouco. Fica ligado aí e nós queremos que você saia daqui cheio da graça de Deus. Até lá, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.